Então, o tema que eu vou trazer aqui para vocês hoje, ele tem a ver, ou ele está contido dentro do livro Pecados Aceitáveis. E eu não participei tanto no semestre passado, eu ouvi um pouco sobre uma das pregações sobre esse livro, que foi sobre atraso, e a única coisa que eu sei sobre essa pregação é que ela causou um pouco de controvérsia. Então, vamos ver se eu consigo trazer uma coisa que seja não fácil, mas que a gente consiga, no final das contas, estar todos alinhados em como a gente entende, né, esse pecado sobre o qual eu vou falar. Antes de começar, uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque você trouxe cada um de nós aqui, Deus. Muito obrigado porque você se faz presente em nossas vidas, Pai. E eu peço que você esteja abrindo os nossos olhos para isso, Deus, porque a gente nem sempre percebe isso, a gente nem sempre é consciente disso, Deus. Eu venho pedir que o Teu Espírito Santo esteja reinando nesse lugar, Pai, nesse ambiente, durante esse tempo, Pai. Que, pelo menos durante esse tempo que eu esteja falando, Deus, que qualquer coisa que seja ruim em mim, Senhor, seja apagada em favor do Teu reino, Senhor, em favor da Tua palavra, e que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo nos corações, Senhor, e conduzindo cada um, Senhor, naquilo que você quer ensinar hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Enfim, eu vou falar hoje sobre preguiça. E eu queria começar falando um pouco sobre como nós lidamos com a preguiça, né? Como que a gente lida com a preguiça no nosso dia a dia. Mas, para a gente conseguir falar sobre isso, a gente tem que primeiro concordar em o que significa preguiça. E eu pesquisei no Google, né, definição de preguiça, e eu acho que a definição deles é um pouco, talvez, forte demais. Mas se você pesquisar no Google, diz que preguiça é aversão ao trabalho. Eu não sei vocês, eu considero a palavra aversão um pouco forte. Então, eu vou lidar aqui com preguiça, talvez de uma forma que eu imagino que vocês concordem, que é mais parecido, preguiça é mais parecido com falta de vontade ou indisposição para fazer qualquer coisa que seja, né? Então, eu vou lidar com preguiça aqui nessa pregação com essa definição. E quando a gente fala sobre falta de vontade, sobre indisposição, quão comum isso é nas nossas vidas, no nosso dia a dia? E eu diria que é muito comum. Eu não sei vocês, mas na minha vida é bastante comum. E isso não é estranho, na verdade, porque a gente tem muitas responsabilidades, cada pessoa, né, está em uma fase diferente da vida, então às vezes você está na escola, você tem faculdade, você tem trabalho, às vezes você está na faculdade fazendo estágio, e a gente tem também responsabilidades, né, na família, a gente tem responsabilidades de tarefas domésticas muitas vezes, então a gente tem muitas responsabilidades, muitas coisas que a gente precisa fazer, e como são coisas que a gente precisa fazer e são nossas obrigações, a gente nem sempre tem vontade de fazer essas coisas, mas a gente tem que fazer mesmo assim, porque, né, são nossas responsabilidades. Então, vamos dizer que é normal a gente não ter vontade ou a gente estar indisposto a fazer alguma coisa. O autor do livro, né, Pecados Aceitáveis, ele aponta essa indisposição, essa falta de vontade como pecado. E a base que ele traz para isso, ela é bíblica. Só que eu diria que ela não é uma base tão direta. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, a forma como ela lida muitas vezes com a preguiça, quando ela menciona a palavra preguiça ou preguiçoso diretamente, a gente geralmente vai estar nos provérbios. E os provérbios não são livros de leis, não são mandamentos os provérbios. Os provérbios, eles são mais conselhos que a gente está recebendo e que eles dizem respeito a, se você agir dessa forma, você vai ter consequências desse tipo. Então, a preguiça, na Bíblia, quando ela é mencionada diretamente, ela não diz respeito a mandamentos, ela diz respeito a, né, conselhos sobre como a gente deve agir para que a gente não se dê mal na nossa vida. E quando a gente vê a preguiça na Bíblia apresentada de forma que ela traz algum tipo de punição, que é outra forma que a gente vê preguiça na Bíblia, né, através de parábolas ou histórias, a preguiça ela não é mencionada diretamente. Então você percebe que talvez a preguiça tenha estado ali na semente do que gerou uma falta de ação e por isso uma forma de condenação, mas a preguiça ela não é mencionada diretamente. Então, quando a gente olha para isso, e eu imagino que vocês percebam isso, né, como a preguiça é tratada na Bíblia, a gente pensa que talvez
simplesmente dizer que preguiça é pecado talvez seja um pouco demais, né? Talvez seja forçar a barra um pouco. Um dos primeiros argumentos que o livro traz, e eu estou falando um pouco do livro, mas eu não vou me ater muito ao que ele diz, mas o primeiro argumento que ele traz, que eu acho que é bom, é que quando a gente olha para a história, ali principalmente para o princípio da história, de Gênesis 1 até 3, a gente percebe que a preguiça ela é, no mínimo, uma consequência do pecado. Porque foram as maldições que nós recebemos depois da queda em Gênesis 3 que tornaram muito do que a gente faz, ou aquilo que é a nossa responsabilidade, trabalhoso. Então eu vou ler um trecho aqui de Gênesis 3, e eu vou pular muitas partes, então eu não vou mencionar o que é para não projetarem ali e vocês ficarem perdidos, porque eu vou pular um monte de parte aqui. Mas Jesus disse, então, à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. E Adão disse: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão. Então, quando a gente olha para essas maldições que Deus coloca sobre o homem e sobre a mulher após a queda, a gente percebe que ele está lidando basicamente com o que na época era visto como a função de cada um deles dentro da sociedade. Então a função da mulher era basicamente fazer uma família, ou trazer família, gerar filhos. E a função do homem era sustentar essa família que foi dada pela mulher. E Deus, ele traz uma maldição em que, a partir de então, é trabalhoso ambas as coisas. Então, fazer filhos traz dor e sustentar esses filhos e a família é difícil, dá trabalho. Então a preguiça, ela é, no mínimo, uma consequência dessa maldição, porque antes, essas coisas não davam trabalho, elas eram simplesmente naturais, as pessoas faziam porque, sim, porque faz parte da vida, mas aparentemente não dava trabalho. E mais uma coisa sobre a qual eu gostaria de falar, antes da gente continuar aqui, falando sobre preguiça, é falar também sobre o que é pecado. Porque a forma como a gente lida com o pecado talvez atrapalhe a gente de entender o que na natureza da preguiça é pecado. Então, eu percebo que quando a gente fala sobre pecado, a gente considera pecado aquilo que a gente entende como absolutamente errado ou como contrário a algo que é absolutamente certo. Então a gente entende que vida é bom e por isso assassinar é ruim. A gente entende que você, como dizem Eclesiastes, você aproveitar o fruto do seu trabalho é bom, por isso roubar é ruim. E assim vai. Então a gente entende que existe uma coisa que é muito boa, que é boa, e portanto a coisa que é contrária a essa é errado e é pecado. Mas como eu imagino que a maioria de vocês saibam, a palavra pecado, pelo que eu lembro do grego, no Novo Testamento, ela é uma palavra que significa errar o alvo. E quando a gente pensa em alvo, a gente tem um ponto bem específico, que é certo, e todo o resto em volta pode ser ou mais perto ou mais longe do alvo, mas ele ainda é errar o alvo. E existem muitos momentos em nossa vida que não parece que existe algo que é absolutamente certo, uma coisa que é óbvia, que é fazer o certo, e, portanto, não existe uma coisa que é óbvia como errado, então não existe, existem alguns momentos em que não tem pecado, como se, porque não existe um absolutamente certo, a gente não tem como fazer um absolutamente errado, a não ser que a gente saia da nossa zona de que a gente consideraria normal ou conforto para a gente ativamente fazer o que é errado. Mas quando a gente olha para essa definição de pecado, de errar o alvo, tudo aquilo que não é a melhor ação possível em qualquer momento de nossas vidas, é, de alguma forma, pecado, porque ela é errar o alvo, errar a melhor coisa que você poderia fazer no momento. Eu vou trazer 2 exemplos em que a gente estaria nessa situação em que parece que não existe um absolutamente certo, por isso todas as outras coisas meio que não parecem erradas. E o primeiro exemplo que eu queria trazer é quando você tem tempo livre em casa. Quando você tem tempo livre em casa, você tem muitas possibilidades do que você pode fazer com o seu tempo. Fiz uma lista aqui de um monte de coisa
Então, você pode dormir, você pode jogar videogame, você pode estudar, você pode ler a Bíblia, você pode orar, você pode mandar mensagem para amigos, você pode falar com amigos, né, fazer ligação, você pode ler livros, você pode ficar nas redes sociais, né, Instagram, TikTok, sei lá, Twitter também. Você pode fazer tarefas domésticas, você pode ler livros ou ver filmes e assistir séries, eu já falei ler livros. E você pode também, se, né, você tiver essa possibilidade, você pode ir tentar falar com pessoas que você percebeu, né, nos últimos tempos que possam estar precisando de ajuda ou algum tipo de suporte. Então a gente tem aqui um monte de possibilidades de ações e nenhuma delas parece errada, assim como nenhuma delas parece ser o absolutamente correto. Né? Existem algumas possibilidades que são mais perto do certo e algumas possibilidades que parecem um pouquinho mais longe do que a gente consideraria o ideal. O exemplo 2 é quando a gente está se deslocando. Então, se a gente está andando na rua ou andando de ônibus, né? Hoje em dia eu ando mais de carro do que qualquer um desses dois, mas eu lembro que quando eu andava na rua e andava de ônibus, tinha algumas coisas que eu poderia estar fazendo. Então, eu poderia estar ouvindo música, eu podia estar ouvindo podcast, eu podia estar mexendo no celular, né? Se eu estivesse no ônibus, eu podia estar lendo no ônibus. Ou eu poderia também estar atento a possibilidades, oportunidades de conversa, que era uma coisa que eu não fazia, mas é uma possibilidade. E quando a gente olha para esses exemplos, a gente percebe que não parece existir um bem absoluto e por isso a gente se pergunta, existe um mal absoluto, né? Nessa questão? Existe uma coisa que se a gente fizesse seria pecado? Mas o ponto de quando a gente fala que a preguiça ela é pecado, ou quando o autor, né, o Iago Martins, ele traz essa ideia de que a preguiça é pecado, é justamente que nesses momentos a gente não tem uma oportunidade aparente de fazer o bem e de fazer o melhor que a gente pode para o reino de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não pode criar essas oportunidades. Então eu diria que nesses dois exemplos existem algumas atitudes que são mais certas do que outras porque elas estão mais próximas da gente usar todo o potencial que a gente tem à nossa disposição para o reino de Deus. E eu queria também apontar aqui que o descanso também é importante, tá? Então, dependendo da situação que você está, a melhor coisa que você pode fazer realmente é dormir, porque é importante. E um versículo que fala um pouco sobre isso, ou que aponta nessa direção, né, dessa ideia de que existe um alvo de o melhor que a gente pode fazer com o potencial que a gente tem em favor do reino de Deus é certo e todo o resto seria pecado, está lá em Tiago 4,17, que diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então a gente tem aqui um versículo que diz que existe um bem que pode ser feito e você simplesmente não fazer esse bem já é caracterizado como pecado. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pode passar pela sua cabeça, assim como passou pela minha cabeça, de, peraí, mas isso não é um padrão, muito alto, de a gente sempre estar buscando, né, a oportunidade máxima e sempre que a gente não faz alguma coisa, a gente está pecando? Talvez. Mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então a gente tem aqui um versículo, mas eu queria trazer para vocês 3 histórias, então são 2 parábolas e uma história, que apontam um pouco nessa direção e talvez ajudem a gente a entender um pouco como Deus gostaria que a gente entendesse ou como Deus entende a preguiça. A primeira das parábolas que eu queria trazer é a parábola dos talentos, que ela é mencionada no livro. Então, eu imagino que todos vocês conheçam, então vou fazer um resumão aqui. Então, tinha um senhor de terras, ele ia viajar, ele tem 3 servos, ele distribui dinheiro para os 3 servos, 2 deles investem esse dinheiro e um deles guarda o dinheiro, não faz nada com o dinheiro. Na volta do senhor, ele elogia os 2 servos que investiram e receberam dinheiro, né, mais dinheiro de volta, receberam lucros. E ele não só repreende o servo que não investiu, né, não fez nada, mas ele também pune esse servo com uma descrição que remete muito ao inferno, de mencionar que ele vai ser jogado em um lugar onde há ranger de dentes. Então a gente tem aqui uma parábola bem clara em que alguém que não utilizou as oportunidades que tinha à disposição foi punido ou condenado. E as primeiras vezes todas as vezes que eu li por conta e eu ouvi alguém falando sobre essa parábola, eu nunca tinha percebido que ela poderia ter alguma coisa a ver com preguiça.
Porque esse servo, quando ele está falando com o senhor dele, né, esse servo que não investiu dinheiro, ele fala, eu tive medo de você. Porque, né, diz que ele era um senhor que colhe onde ele não plantou. Só que o senhor, ele usa esse mesmo argumento de que ele colhe onde não plantou, como tipo, cara, mas você sabe que se você não fizer nada, você vai ser punido, então. E quem, na verdade, abriu a possibilidade para mim de considerar que, na verdade, essa parábola ela se trata também bastante sobre preguiça, é justamente esse autor, né, do livro Pecados Aceitáveis, porque ele diz, cara, esse é um argumento que foi, inclusive, usado contra a pessoa que usou o argumento, então é muito possível que tipo, aquilo seja só uma desculpa de, não estava afim de fazer mesmo, então eu preciso de uma desculpa para dizer o porquê que eu não fiz. Né? E a gente pode perceber como essa forma de agir, de você ter, né, nesse caso, dinheiro à disposição e você ter a oportunidade de fazer alguma coisa e você não fazer alguma coisa com isso, ela é bastante aplicável aos dois exemplos que eu trouxe. Né? Você tem algumas coisas à disposição, você tem algumas coisas que você pode fazer e entre elas está a possibilidade de você criar oportunidades, né, em favor do reino de Deus. E a gente raramente faz isso. A outra parábola que fala bastante sobre isso, e que eu diria que é um pouco mais direta em relação a isso, é a parábola do grande julgamento. Então Jesus está falando aqui sobre o fim dos tempos. Ele descreve Deus no trono e como ele vai julgar no fim dos tempos as pessoas, e ele usa a expressão que ele vai separar os bodes das ovelhas, e ele fala, né, para cada um desses grupos o porquê que você está no grupo dos salvos e porquê que você está no grupo dos condenados. E o que Deus disse, de novo, é o motivo, é o seguinte: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Isso ele falou para os salvos. E para os condenados, muito parecido. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então ele diz, galera, os dois grupos, foi por esse motivo que vocês estão ou no grupo dos salvos ou no grupo dos condenados. E os dois grupos ficam tipo, tá, mas quando que a gente viu o próprio Deus, né, com fome? E daí ele responde, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Então a gente tem aqui uma parábola que é muito clara em dizer que, deixar de fazer o bem também traz condenação. Então, eu não estou dizendo, né, que fazer o mal não traz condenação. A gente tem muitos textos, né, na Bíblia que apontam para isso, que tipo, fazem uma lista de pessoas que não vão para o céu, e lá é um monte de gente que ativamente faz coisas erradas, né? Então, adúlteros, assassinos, mentirosos, ladrões. Mas essa parábola em específica, ela está falando, você deixar de fazer o bem já é motivo de condenação. E isso tem bastante a ver com preguiça. Agora, quando eu estava preparando essa mensagem aqui para vocês, eu fiquei me perguntando se não existia uma história, tipo uma coisa que realmente aconteceu em que alguém foi punido porque teve preguiça. E eu percebi que isso é difícil de achar, porque as pessoas que tinham muita preguiça não fizeram nada e acabaram, né, não aparecendo na Bíblia. Mas depois eu lembrei de um texto que sempre me deixou muito confuso em questão de, cara, por que Deus foi tão severo na forma de lidar com a atitude desse rei? Então, é uma história que está escrita lá em 2 Reis 13, versículos 14 e 19, e ele fala sobre um rei de Israel. Então, Israel já estava dividido entre Israel e Judá, e Israel estava em guerra com a Síria já faziam pelo menos 46 anos. Então, eu vi qual foi o primeiro rei em que foi mencionado ali um rei Ciro, até esse rei aqui, que é o Jeoás. Eu fiquei, beleza, então tem pelo menos 46 anos ali. Então, a gente sabe que Israel já estava em guerra com a Síria há pelo menos 46 anos. E o que acontece nesse momento é que o Eliseu, o maior profeta que estava vivo naquele momento, ele fica doente. Ele fica doente a ponto de, tipo assim, todo mundo saber, tipo, esse cara vai morrer daqui a pouco. E o rei, ele decide visitar Eliseu. E ele vai lá visitar Eliseu, e nessa visita, né, conversando com Eliseu, Eliseu traz, então, uma última profecia em relação a esse rei e ao reino dele.
E eu vou ler aqui dos versículos 15 até o 19. Então ele disse a Eliseu, então Eliseu falando com o rei, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco. E ele o fez. E aqui eu quero acrescentar uma coisa, a primeira vez, ou muitas das vezes que eu li isso, eu entendi retesar o arco como tipo você puxar o arco para se preparar para atirar, né? Mas retesar significa simplesmente colocar tensão, e considerando os próximos passos, parece que ele simplesmente estava pedindo para o rei armar o arco para que ele fosse, né, utilizável. Porque eles não eram guardados armados, né? Tipo, uma das pontas ela não ficava o tempo todo amarrada e você tinha que retesar o arco para ele poder ser útil. Enfim, disse o rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. E aqui Eliseu faz uma profecia, ele proclama uma coisa, ele prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda, toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Então aparentemente ele atirou a primeira flecha, e depois disso ele falou, agora atira as flechas. E o rei, ele as tomou, as flechas, e disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. E aqui é a parte que eu sempre achei muito esquisito e eu nunca entendi o que estava acontecendo. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E eu sempre fiquei, como que o rei ia adivinhar que ele tinha que atirar 6 vezes contra a terra? Tipo, eu nunca entendi por que Eliseu ficou de alguma forma bravo com o rei por ele ter atirado só 3 vezes, que eu já acho que é bastante, porque se ele só falasse atira contra a terra, eu provavelmente tiraria uma vez só e é isso daí. Mas pensando do ponto de vista, refletindo também sobre essa noção de que preguiça, ela é você deixar de fazer ou aproveitar as oportunidades que você tem, e que o Eliseu, ele era basicamente a voz de Deus personificada ali naquele momento, porque ele era um profeta de Deus. Cara, se Deus disse para você atirar contra a terra, você atira até você não ter mais flecha ou você não conseguir mais atirar. E ele ter atirado só 3 vezes, na verdade, o problema não é ele ter atirado só 3 vezes, o problema é que isso mostrou uma indisposição do rei em obedecer com todas as forças que ele tinha aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Então a gente tem aqui uma história que Deus se indigna contra um rei por causa de uma atitude que é consequência direta de uma preguiça, uma indisposição, uma falta de vontade de fazer aquilo que Deus pediu para ser feito, apesar de, né, a gente nem sempre entender por que Deus pediu aquilo, mas ele é consequência de uma indisposição, consequência então de preguiça. E a gente chega à conclusão então de que com todas as histórias, né, e com essa compreensão de o que é pecado, que você negligenciar o potencial que você tem para fazer o bem é pecado, porque você não está acertando o alvo, o melhor que você consegue fazer. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu vou ser sincero, várias vezes eu pensei em no final falar, mas a gente não precisa ser tão rígido assim com a gente mesmo, né? Mas no final das contas, esse é o ponto do livro, esse é o ponto de eu trazer uma mensagem que diz para vocês que preguiça, que é uma coisa que a gente considera extremamente normal na nossa vida, é na verdade um pecado. É a gente ser rígido com aquilo que a gente considera normal para a gente entender e a gente mudar a forma que a gente age. Só que eu queria propor a gente também lidar com a preguiça, com o pecado, mas como o tipo de pecado que a preguiça é. Porque quando a gente olha para o Sermão do Monte, e Jesus diz para a gente que o simples cobiçar sexualmente uma pessoa do sexo oposto já é adultério, e quando ele diz que você simplesmente ter ódio do seu irmão já é assassinato, a gente entende já que, não, beleza, isso realmente são pensamentos errados e a gente deve evitar eles. Então a gente entende
que é algo que é impossível a gente alcançar, porque essas são coisas que simplesmente fazem parte de nós como seres humanos, mas a gente entende que são coisas que a gente tem que evitar e que a gente não deve cultivar esse tipo de pensamento, né, nas nossas mentes. Então são impossíveis, a gente entende eles como impossíveis, mas a gente quer mesmo assim alcançar ter uma mente sem adultério, ter uma mente sem ira e ter uma mente sem roubo, né, sem nenhum tipo de cobiça. E eu queria que a gente agisse com a preguiça da mesma forma, de entender que ela é pecado porque ela é a semente de indisposição que é plantada, vamos dizer, no nosso coração, que se a gente cultivar, a gente vai ter como consequência a gente não atingir o alvo de fazer o melhor que a gente pode em favor de Deus. Isso tudo é uma questão de cultivar os pensamentos certos, para que a gente tenha um coração cada vez mais próximo de Deus. E para finalizar, eu queria convidar vocês a olhar para a história do maior exemplo que a gente tem na Bíblia, aquele que a gente entende que como cristãos a gente deve seguir independente do que aconteça, e considerar onde estava a preguiça na vida dessa pessoa. Onde estava a preguiça na vida de Cristo? Como Cristo agiu com a preguiça? E se a gente olha para a vida dele, a gente não encontra preguiça. Porque o que ele fez é tão longe daquilo que a gente consideraria como confortavelmente viver a vida, do ponto de vista de Deus, que é um absurdo a gente considerar que ele teve preguiça. Porque simplesmente aquilo que, né, é dito em Filipenses, eu não lembro exatamente qual versículo, mas diz que mesmo sendo Deus, Jesus não se apegou ao ser Deus. Ele veio ser homem, ele veio ser criação. Cara, ele saiu de um status absoluto para vir fazer parte da criação dele. Para vir viver com a gente, para vir viver desconforto como a gente vive. Isso não é preguiça. Isso não é indisposição. Isso é uma disposição muito grande, na verdade. E durante toda a vida em que ele viveu aqui na Terra, ele sabia da missão dele. E ele estava, durante todo o tempo da sua vida, andando em direção à cruz. Isso não é indisposição. Isso é uma disposição muito além do que a gente consegue imaginar. Porque a cruz, quando a gente olha do ponto de vista de alguém que sabe qual é a sua missão e mesmo assim anda em direção à cruz, é uma pessoa que entende qual é o alvo e que, apesar de todas as dificuldades, apesar inclusive do medo que aparentemente ele sentiu, ele continuou caminhando para o alvo. Ele continuou tendo uma vida sem pecado, sem errar o alvo. Uma vida com uma disposição completa àquilo que era o máximo que ele poderia entregar em favor do reino de Deus. E se a gente quer ser seguidor de Cristo, a Bíblia nos diz que Jesus disse a seus discípulos, né? Isso está em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E de novo, a cruz que Jesus tomou, ela não tem nada a ver com indisposição. Ela não tem nada a ver com você estar confortável na sua situação, no você olhar para qualquer situação que você esteja e você ficar tipo, não vou criar oportunidades porque não é necessário. A cruz de Cristo, ela é o absoluto em vou viver tudo que eu tenho em favor de fazer o melhor para o reino de Deus. E é isso que Jesus ele convida a gente a fazer quando ele diz tome a sua cruz. Cara, tome toda a dificuldade que você pode um dia enfrentar, porque você vai viver, porque você deve viver, buscando sempre fazer o máximo possível, sempre buscando acertar o alvo. E é isso que eu queria falar sobre preguiça hoje. Então, que nós possamos viver com pensamentos cada vez mais afastados da indisposição e estarmos cultivando em nossos corações sempre cada vez mais disposição em favor de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Vou fazer uma oração para finalizar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Muito obrigado porque ela é como uma espada, Senhor, de dois gumes, que discerne, Senhor, os pensamentos e desejos do coração, Pai. E que nós possamos lidar, Senhor, com aquilo que nos afasta de Ti como coisas que realmente nos afastam de Ti. Que nós possamos ter um coração que deseja ardentemente fazer o melhor que a gente tem em favor de Ti e em favor do Teu reino. Põe em nossos corações, Senhor, um amor, Senhor, um amor enorme pelas pessoas ao nosso redor, independente de quão bem a gente conheça elas, independente de quão bem ou mal elas tenham feito a nós. Que nós possamos, Senhor, seguir o exemplo de Cristo, de tomar nossa cruz, Senhor, de sair da nossa zona de conforto, de deixar a indisposição de lado para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.